assistente. Técnica de perguntas ou. A técnica de pergunta ou é uma das mais poderosas para o fechamento ou agendamento. Do que se trata essa técnica? Veja o exemplo. Você quer encontrar o seu amigo e levar o distribuidor para fazer uma demonstração. Se você perguntar para ele, podemos ir na terça-feira em sua casa? Terça-feira à noite está bom para você? Quais são as duas respostas que ele pode te dar? Ele pode responder sim ou não. Agora, se você perguntar para ele, eu tenho livre na minha agenda terça ou quinta. Quando fica melhor para você? Na terça ou na quinta? Qualquer uma das respostas significa agendamento feito. Quando é melhor para você? Quando podemos encontrar você e sua esposa em casa? Durante a semana ou no final de semana? No final de semana para nós é melhor. É melhor no sábado ou no domingo? No domingo. Na parte da manhã, tarde ou noite? Qual o período melhor para vocês? Na parte da tarde para mim é melhor, para minha esposa também. Qual seria o horário ideal para você? Às 16, às 17 ou às 18? Às 4 horas da tarde seria ótimo. Uma pergunta. Nesse horário, vão estar em casa você e sua esposa, certo? Ou você e seu marido? Se ele confirmar, perfeito. Se não, diga que é importante a presença dos dois e que então seria melhor marcar um outro horário. E nesse caso, inicie a sequência de perguntas ou. Vamos supor que ele confirmou a presença do casal, pois desde o começo você perguntou quando seria melhor para encontrar ambos em casa, ok? Nesse caso você continua. Perfeito, estou anotando na minha agenda. Domingo às 16 horas estarei em sua casa com um empresário que você vai adorar. Ele é maravilhoso, uma pessoa surpreendente. Sempre edifique o seu distribuidor. Isso faz com que ele seja recebido com uma expectativa positiva e traz postura para a sua demonstração. Portanto, estou marcando na minha agenda agora e peço que você marque em sua agenda também. Anota aí, por gentileza, domingo às 16 horas e aproveito para dizer, não precisa preparar nada, ok? Não se preocupe. Teremos uma conversa objetiva. Tenho certeza que você vai gostar muito. Nos vemos então no próximo domingo às 16 horas. Um grande abraço e até lá. E desliga o telefone. No agendamento, você deve sempre estar com pressa. Para isso, você acha melhor dar o telefonema sentado, deitado ou em pé? Em pé, claro. Mas, Rodrigo, o cliente não está vendo se eu estou deitado, sentado ou em pé. Sim, eu sei, mas ele não está vendo. Mas eu pergunto a você, o seu tom de voz passa pelo telefone? O que você acha? Pode apostar que sim. Quando você liga sentado, é diferente de estar em pé. A respiração muda e o cliente percebe realmente que você está com pressa. Seu tom de voz passa sutilmente essa mensagem. Portanto, sempre diga que está com pressa. Sempre dê o telefonema em pé. Quando você vai fazer um agendamento, procure começar assim. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Faça um rápido quebra-gelo e já emende. Desculpa eu estar te ligando com pressa, mas é que eu lembrei de você. Pergunto, você tem 3 minutinhos? Podemos falar rapidinho? Negocie o tempo com ele. Pronto, você já deixou a mensagem de que está com pressa. Por que você está com pressa? Para evitar que o cliente faça as perguntas na hora errada. O propósito de agendar é agendar, não de responder perguntas. As dúvidas são tiradas na demonstração. O propósito do agendamento é agendar e não responder perguntas. As dúvidas são tiradas na demonstração, pessoalmente, e não no agendamento. Lembre-se, o propósito do agendamento é agendar com o casal, é marcar visita e não ficar respondendo perguntas pelo telefone. Então vamos lá. Oi, fulano, tudo bem com você? Que prazer falar com você. Desculpa eu estar te ligando com pressa, mas é que eu lembrei de você. Podemos falar rapidinho? Você tem uns 3 minutinhos? Está tudo bem com a família? Seja educado, faça o que chamamos de quebra-gelo. Use o form. Convido você agora para vir comigo aprender o que significa form. Para quem não sabe, form é uma sigla que significa F de família, O de ocupação, R de recreação e M de mensagem. Todas as vezes que você estiver na frente de alguém, no elevador, num consultório médico, na sala de espera de um dentista, e você quer conhecer essa pessoa, mas não sabe o que falar, use a técnica do form. Família, ocupação, recreação e mensagem. Dale Carnegie ensina em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que a outra pessoa está interessada mais nela do que em você. Isso dito em outras palavras, a outra pessoa está 1000 vezes mais interessada nela do que em você.
Portanto, numa conversa 2 a 2, a pessoa vai gostar mais de você se você ficar falando sobre você ou sobre ela. 1 milhão de vezes mais sobre ela do que sobre você. Imagine um contato frio. Bom dia, tudo bem com você? E verifique. Se os filhos dele estiver por perto, tiver crianças ali, você pode começar por aí. Nossa, eu adoro crianças. São seus filhos? Você tem os filhos? Tenho. Qual a idade deles? Ah, esse menino aqui tem 7 anos. Que maravilha, essa idade é maravilhosa, não é mesmo? Ou então você pode perguntar assim, tem filhos? Tenho. Qual a idade deles? Ah, eu tenho um outro filho de 15 anos. Que maravilha, essa idade é maravilhosa, não é mesmo? Não vai falar, 15 anos é fogo, essa é a fase do aborrecente. Não vai fazer isso. São os filhos dele. Para ele, todas as idades, todas as fases são experiências novas e são maravilhosas. Sempre elogie as respostas da outra pessoa. Se alguém tiver que reclamar de algo, deixa que ela o faça. Se fizer isso, se reclamar, esse é o momento de você deixar a mensagem. Ocupação. Você diz assim, e o que você faz para ganhar a vida? Qual a sua atividade profissional? Ah, eu sou gerente comercial de uma grande loja de móveis. Nossa, isso deve ser bom, hein? Deve dar dinheiro. Sempre elogie o trabalho da outra pessoa e, via de regra, quando você elogia, ela reclama. Na verdade não é bem assim. As pessoas acham que a gente ganha bem, mas além de trabalhar muito, o resultado ainda fica um pouco a desejar, além da pressão e do estresse que a gente sofre. As pessoas estão por aí, em sua maioria, realizadas e satisfeitas ou insatisfeitas com o seu trabalho? O que você acha? Insatisfeitas. Elas não aguentam mais o chefe, não aguentam mais os clientes, não aguentam mais a carga horária, não aguentam mais o quanto elas ganham. Então, quando você elogia o trabalho delas, na maioria das vezes, elas vão reclamar. E isso te dá um espaço para deixar uma mensagem. Você pode, por exemplo, falar do R, que eu não te ensinei ainda. O R de recreação. Você pode perguntar para a pessoa, e o que você faz nas horas livres? Qual o seu hobby? O que você gosta de fazer nas horas de lazer? Ah, eu adoro pescar. Eu adoro um cineminha, eu adoro caminhar, eu adoro passear no parque. Que legal, você tem feito isso com frequência? Perceba que ao fazer perguntas sobre ela, falar sobre o que interessa a ela, sobre o que ela gosta, você no fundo está buscando um ponto de insatisfação que a grande maioria das pessoas tem. Olha, eu adoro pescar, mas há alguns anos que eu não consigo tempo para isso. Ah, eu gosto muito de ir ao cinema, mas nem lembro qual foi o último filme que eu assisti. Portanto, quando você faz o form, quando você, com habilidade, procura se interessar pela outra pessoa, normalmente ela vai acabar reclamando de alguma coisa. E isso te dá espaço para você usar o M de mensagem. Olha, não posso te prometer nada, mas eu acho que eu tenho alguma coisa que pode interessar a você. Acho que tenho algo que pode fazer diferença para você. Você tem um cartão? Pronto. O objetivo aqui é falar o mínimo possível, despertar uma leve curiosidade e aumentar mais um nome na sua lista de contatos. No entanto, eu já soube de casos de distribuidores graduados que têm bastante experiência que realizaram a venda num avião para a pessoa que estava sentada do seu lado. Nesse caso, após aplicar o form, ele foi direto ao ponto. Ele não tinha nada a perder, ele abriu o jogo. Ele disse que trabalhava com o melhor colchão do mundo. Veja que nesse caso, ele falou a palavra colchão, para que a outra pessoa pudesse entender rapidamente do que ele estava dizendo. E ao falar dos benefícios, ele pôde esclarecer que não era um colchão, que na verdade tratava-se de uma usina de saúde. E adivinhe, venda feita. Mas com os nossos contatos PX, não podemos ir para o tudo ou nada. Precisamos de estratégia, aprendizado. E quem melhor do que o seu pai empresarial para lhe ajudar a ter os melhores resultados? Pois bem, vamos voltar então ao agendamento com seu amigo. Você tem 3 minutinhos para a gente falar? Tenho, é claro. Olha, eu liguei para você, pois eu estava pensando em algumas pessoas especiais, pessoas empreendedoras, e eu lembrei de você. Eu conheci uma novidade que você vai adorar. Vou fazer uma pergunta, você já ouviu falar em radiofrequência pulsátil? Ou você já ouviu falar em biopower vibroterápico? Ou você já ouviu falar em energia quântica voltada para a saúde? O ideal é que você se aconselhe com seu líder, com seu pai empresarial, para que ele possa te ensinar a melhor abordagem. Aquilo que é mais confortável para ele, para a sua rede e para a sua equipe. No entanto, a ideia aqui é despertar a curiosidade do seu amigo pelo telefone. Curiosidade de algo que ele nunca ouviu falar. E se ele nunca ouviu falar, ele vai responder, não, eu nunca ouvi falar. E nesse momento você faz assim, não, nunca ouviu falar? Dramatize, mas não exagere. O seu cliente vai se sentir um peixe fora d'água.
Vamos dar um nome hipotético para o cliente, pois é sempre bom usar o nome dele, ok? Cláudio, você já ouviu falar em radiofrequência pulsátil? Não! Nossa, você vai adorar, eu tenho certeza. Olha, eu tenho um amigo, um profissional nessa área, que é um grande especialista. E ele se dispôs a fazer uma demonstração grátis para uns poucos amigos meus. E eu pensei logo em você, gostou? Quando é melhor para você? Quando você e sua esposa estarão em casa? Na semana ou no final de semana? Eu penso que durante a semana é melhor. Na agenda desse profissional, Cláudio, durante a semana ele tem livre, eu estou vendo aqui, na quarta ou na quinta noite. Quando fica melhor para você? Nessa quarta ou na quinta? E se por acaso o Cláudio disser que ele não tem livre nem quarta nem quinta, pergunta quando seria melhor, já que ele disse que durante a semana estaria bem. Se ele responder na segunda, por exemplo, agende o horário e diga que não pode prometer nada, mas que irá fazer de tudo para marcar com seu amigo. E que é melhor já deixar agendado. Diga assim, se eu não te ligar, então nós estaremos em sua casa na segunda às 19. Confirme da mesma forma que você já aprendeu. Pegue a agenda, peça para ele anotar, mostre postura. Diga que se você tiver algum problema, que se seu amigo profissional não conseguir remarcar, que você volta a ligar para ele então. Mas que se você não ligar, já está tudo certo. Diga que você vai fazer de tudo para dar certo, pois ele, o Cláudio, merece esse encontro. E desligue o telefone o mais rápido possível. Mas normalmente a pergunta ou funciona de primeira. Então vamos voltar. Na agenda desse profissional, durante a semana ele tem livre quarta ou quinta noite. Quando fica melhor para você, na quarta ou na quinta? Na quinta fica melhor. Desculpa a minha pressa, mas quinta às 18, 19 ou 20. Que horas fica melhor para você, para eu encontrar você e sua esposa em casa? Às 19 horas ela já chegou, para nós é melhor. Portanto, eu estou marcando aqui na minha agenda e eu peço que você marque na sua agora, que na próxima quinta-feira, às 19 horas, estaremos em sua casa. Diga para sua esposa que, por favor, não precisa se preocupar em fazer nada. Teremos uma demonstração agradável e objetiva. Nos vemos na quinta às 19 então. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até a quinta-feira. E desliga. Esse é o agendamento ideal, mas eu pergunto, na prática, todos os agendamentos acontecem assim? Claro que não. Normalmente o cliente vai perguntar, mas do que se trata? Em alguns casos piores, ele vai dizer, me explica melhor do que se trata. O que é essa tal frequência pulsátil? Se você não me explicar antes, eu acho que não vai dar para agendar. Principalmente se for um 3x que você não tenha muita intimidade. Alguns amigos terão essa postura, e se você souber o que fazer nesse caso extremo, você terá possibilidades muito maiores de agendar em qualquer situação. Para isso, existe treinamento. É para isso que você está se preparando agora, aprendendo o que fazer em situações como essa. Situações em que você, como monitor, um pré-distribuidor ou um distribuidor, aprende e acaba tendo muito mais habilidade. Então, o que falar numa situação complicada como essa? Primeira coisa que você deve fazer é entrar em rapport, empatia. Daqui a pouquinho nós vamos aprender melhor o que é isso. O cliente gosta de pessoas que não discutam com ele e que sejam parecidas com ele. Portanto, quando ele disser, me explica melhor do que se trata, o que é essa tal frequência pulsátil? Se você não me explicar antes, eu acho que não vai dar para agendar. Nessa hora, você deve usar imediatamente a palavra mágica, conhecida como alívio de objeção. Se você já assistiu o meu DVD Excelência em Vendas e Negociação, já sabe do que eu estou falando. Mas, Rodrigo, que palavra é essa? É a palavra entendo. E para ficar ainda mais parecido com o cliente, criar empatia, você pode completar. No seu lugar, eu faria o mesmo. Recapitulando. Me explica melhor do que se trata, que é essa tal frequência pulsátil. Se você não me explicar antes, eu acho que não vai dar para agendar. Entendo. E no seu lugar, Cláudio, eu faria a mesma coisa. E agora você deve estar se perguntando, mas Rodrigo, o que eu faço? Eu estou dizendo que faria a mesma coisa que ele? Agora você vai dar o seu show. Por isso é importante estudar para aprender. Você pode usar uma de duas técnicas, ou a técnica da caneta, ou a técnica da maçã. Já ouviu falar dessas técnicas? Não? Então vamos aprender. Técnica da caneta. Eu entendo, no seu lugar eu faria a mesma coisa. Mas Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma caneta no meu bolso e eu pergunto, você pagaria R$100 por ela? Qual você acha que será a resposta dele? A grande maioria das pessoas vai dizer que não. Alguns ainda dirão, depende, eu preciso ver a caneta. Qualquer que seja a resposta, você deve dizer,
Pois é, foi essa mesma resposta que eu dei para o meu amigo. Eu disse que não pagaria, mas sabe o que eu descobri? Que muitas vezes a nossa resposta pode ser a resposta errada. Se fosse uma Bic, que custa menos de R$1, você teria dado uma excelente resposta. Mas e se fosse uma Montblanc, uma Diamond Float, de série exclusiva, edição limitada, no valor acima de alguns milhares de dólares? Você teria perdido uma grande oportunidade, concorda, Cláudio? Tem coisas que não dá pra gente falar por telefone. Tem coisas que a gente precisa ver. Se fosse possível, eu falaria, mas é algo que precisa ser mostrado, entende? Quando que é melhor para você, na quarta ou na quinta? E vai para o agendamento. A outra técnica é a técnica da maçã. A técnica da maçã é parecida. Você diz, eu entendo, no seu lugar eu faria o mesmo. Mas Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que você é de outro planeta e que você vem pela primeira vez ao planeta Terra. E você encontra comigo e fala, Rodrigo, eu já ouvi falar muito de uma fruta chamada maçã. Eu ouvi dizer que é bem gostosa. Você poderia me descrever como é o gosto de uma maçã? E então eu tento descrever o gosto da maçã para você. Olha, tem maçãs que são crocantes, algumas são docinhas, existem maçãs suculentas. Quando você morde, sente que ela é rica em água, é uma delícia. Porém, por mais que eu tente te explicar o gosto de uma maçã, eu pergunto, é possível, Cláudio, explicar em palavras o gosto de uma maçã? É claro que não, é impossível. Só existe uma forma, provando, experimentando, não é verdade? E é por isso que meu amigo especialista em radiofrequência pulsátil vai fazer uma demonstração do que é isso. Mas só existe uma forma, experimentando, provando. Infelizmente não dá para te explicar por telefone, pois se desse, eu juro que eu faria. Quando é melhor para você então, na quarta ou na quinta? Quinta às 19 ou às 20? Cláudio, eu estou anotando na minha agenda agora. Lembre-se, é importante que sua esposa esteja junto e não precisa preparar nada, ok? Desculpa a minha pressa, como eu te falei, mas nós nos vemos na quinta-feira então. Nos falamos com mais calma depois, ok? Um grande abraço e até quinta. Desliga e pronto, o agendamento está feito. Para não deixarmos nenhuma brecha nesse aprendizado, em casos extremos, o cliente fala, eu entendo o que você está me falando, que tem coisas que precisam ser vistas, provadas, mas se você não me explicar mais nada, eu não vou agendar. Se chegar nesse ponto, é hora de partir para a postura. O grande segredo do agendamento está na postura. A postura do monitor, a postura do pré-distribuidor, a postura do distribuidor quando ele liga, quando ele telefona. O que eu quero dizer com postura? Eu quero dizer que você precisa saber, você precisa acreditar realmente que tem um negócio poderoso em suas mãos. Um negócio que transforma uma mulher que vendia paçoquinha o dia todo para voltar com R$10 para casa, sem dinheiro nenhum, nem para comprar leite para os seus filhos, começar a Nippon Flex e em apenas 1 ano e 4 meses, além de mudar de vida, quitar todas as suas dívidas, realizar todas as suas metas, ainda comprar um carro Ford Cruze 0 km, zerinho, zerinho. Sim, essa é a história da Elisene, distribuidora da Nippon Flex em Serra, no Espírito Santo. Então o que você tem nas mãos é poderoso ou não é? Transforma a vida das pessoas ou não transforma? É um negócio que fez com que o Edgar, meu DJ que muitos de vocês conhecem, que não conseguia carregar malas pois ele tinha tendinite, alguns meses depois de dormir no Nippon Flex, que na época era apenas o Fine Head, não tinha Biopower ainda, apenas alguns meses depois, ele não tinha mais dor nenhuma. Em minha opinião, esse é um negócio transformador, muito valioso que você tem em suas mãos. Concorda comigo? Então, se você ligar para uma pessoa com postura de quem pensa, pelo amor de Deus, eu preciso de você, eu preciso fazer o primeiro agendamento para ver se esse negócio vai dar certo para mim, vê se me atende, vai, por favor, receba eu e meu amigo em sua casa, eu vou levá-lo, e por favor, não diga não. Se você tiver esse tipo de pensamento, o seu tom de voz denuncia. Você não tem autoconfiança e o cliente ele percebe e ele acaba com o seu agendamento. Então, se o cliente está muito desconfiado, fazendo muita pergunta ao telefone, está dando muita dificuldade para marcar com você, mantenha a postura, lembre-se de que você tem algo muito bom nas mãos e diga, Cláudio, vamos fazer o seguinte, esquece tudo. O meu amigo pediu que eu procurasse pessoas empreendedoras, pessoas de visão, de mente aberta para novidade, para mudanças na tecnologia. E olha, eu pensei logo em você. Se fosse o contrário, se você quisesse vir na minha casa, pode apostar que as portas estariam abertas. Mas parece que eu me enganei, infelizmente. Não tem problema nenhum, pois eu ainda tenho uma vaga e tem mais 3 pessoas na lista.
Eu tinha pensado primeiro em você, mas tem mais 2 além de você. Você foi o primeiro, mas fica bem tranquilo. Eu vou ligar para eles, pois com certeza eles não vão querer perder a oportunidade de receber um empresário do porte desse meu amigo em suas casas. E eles vão ficar doidinhos para conhecer de perto essa maravilha que eu tenho para mostrar. Muito obrigado por sua atenção. Quem sabe um dia, se essa oportunidade aparecer de novo, nós possamos voltar a nos falar. E desliga. Quando você coloca uma postura como essa, uma postura de perda, mostra para a pessoa que você não precisa dela, que você tem algo poderoso em suas mãos e que ela vai sair perdendo. Muitas vezes você até consegue resgatar. A pessoa fala, não, peraí, você tem razão, se eu fosse na sua casa você ia deixar eu ir. Tá bem então, quinta às 19 horas, vamos marcar. Eu fiquei curioso para ver, tudo bem, eu vou ver o que é. Se isso acontecer, diga, tem certeza? Agora é hora de você ter mais postura ainda, pois eu não quero perder meu tempo e nem o seu. Eu vou marcar então, e daí eu peço que você coloque na sua agenda também. Você faz aquilo que você já aprendeu. Caso contrário, se ele for irredutível diante de sua postura, desliga o telefone sem medo de ser feliz. Não era para ser ele mesmo. Você fez a sua parte da melhor maneira possível. E isso é o mais importante. E ainda arrisco a dizer que dependendo da sua postura, se você desligar o telefone na hora, como quem realmente não precisa dele e como alguém que tem algo muito bom nas mãos, corre o risco dele te ligar de volta rapidinho, perguntando se ainda dá tempo, dizendo que ele mudou de ideia. Mas isso só poderá acontecer se você tiver postura, tiver autoconfiança, uma confiança inquebrantável. Quando você tiver certeza de que você tem em suas mãos é algo transformador. Muito bem, feito o agendamento, você vai para a próxima etapa de vendas, que é a abordagem. Segunda etapa, abordagem. Assim que você chega na casa do cliente, você faz a abordagem. Você se lembra da técnica do soco de café? Qual o significado? So de sorria com naturalidade. Co de concorde com educação. D de desvie com habilidade. K de canalize com eficiência. E Fé de feche com firmeza. Essa é uma das técnicas mais eficientes que existem no que tange ao fechamento. Você vai perceber que o tempo todo eu estarei fazendo uma analogia do soco de café, pois ele já começa agora na abordagem. O so de sorria com naturalidade é a primeira coisa que você faz quando você fica frente a frente com o cliente. Quando você encontra o cliente, assim que o monitor te apresenta, o que você faz? Dá um sorriso. Você cumprimenta o cliente sorrindo. Atenção, o sorriso abre porta. É o melhor quebra-gelo que tem. Mesmo que o cliente não sorria para você, você deve sorrir para ele no primeiro contato. Um sorriso natural, um sorriso tranquilo, de quem está feliz por estar ali. E agora vamos conhecer a mais poderosa técnica de vendas da atualidade. Tá preparado? Posso começar? O nome dessa técnica é rapport. Rapport é uma palavra que vem do francês. Você sabe o que significa? Rapport significa empatia, ser parecido com, espelhagem, sintonia. Rapport é tão importante que eu afirmo sem medo de errar. Antes que o rapport aconteça, nada mais acontece. Você se lembra do ditado que diz, a primeira impressão é a que fica? Pois é, rapport é tão sutil que ele acontece antes mesmo da primeira impressão. É algo que pode até acontecer à distância, inconscientemente. Tony Robbins menciona em sua obra O Poder Sem Limites uma passagem de sua vida, quando ele fazia algumas experiências sobre rapport. Ele conta que ele foi a um parque e ele viu um senhor jogando milho para os pombos. Então ele sentou num banco cerca de 20 metros de distância daquele senhor. E ele começou a espelhá-lo. Ou seja, ele sentou exatamente na mesma posição daquele senhor. Começou a alimentar os pombos jogando milho na mesma velocidade, fazendo exatamente os mesmos movimentos. Ele conta que não se passou nem 3 minutos até que aquele senhor olhou para ele e mexeu a cabeça, como quem estivesse cumprimentando de longe. E com um leve sorriso, ele retribuiu. 5 minutos depois, estavam sentados, um ao lado do outro, conversando como se fossem velhos amigos. Por isso, lembre-se, rapport é tão poderoso que acontece até mesmo à distância. No momento da abordagem, frente a frente com seu cliente, a primeira coisa que você deve fazer é estabelecer uma sintonia imediata. E como fazer isso? Existem 3 tipos de clientes: os clientes visuais,
os auditivos e os sinestésicos. Quem são os visuais? Visuais são aqueles que veem imagens no cérebro deles. Eles pensam rápido porque tentam descrever as imagens, por isso eles falam muito rápido também. Eles não estão nem aí com a concordância verbal, eles comem o R, comem o S, o negócio deles é falar, 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 falar. Eu pergunto, você já viu cliente assim? Esses são os visuais. Existe um segundo tipo de cliente, que são os auditivos. Os clientes auditivos são pessoas que gostam muito de sons e por isso o cérebro deles escuta mais sons do que vê em imagens. Eles primeiro escutam o que vão falar silenciosamente. Escolhem a melhor frase, a melhor concordância verbal. Escolhem o melhor vocabulário. E somente depois disso, eles permitem que as palavras saiam harmoniosamente de sua boca. Em geral, são palavras ditas com uma extraordinária entonação de voz, quase como se fosse uma sintonia escolhida antecipadamente para que seus pensamentos sejam expressos em forma de sons que fluem pelo ar e chegam aos nossos ouvidos como uma agradável música. E por pensarem primeiro para falarem depois, eles falam então de maneira bem mais pausada e lenta do que os visuais. Enquanto o visual pergunta, você consegue ver o que eu estou falando? O auditivo diria, como isto soa para você? Já um sinestésico diria, como você sente em relação ao que eu estou falando? O terceiro tipo, o sinestésico, é o cliente que valoriza a sensação. Ele gosta de pessoas sentimentais, ele gosta de tocar, ele gosta de sentir. Primeiro, eles precisam sentir, para depois eles falar. E por isso, são os que, entre todos os tipos, falam de forma mais pausada, de maneira mais lenta, a maneira mais lenta que tem. Quando você cumprimenta um cliente sinestésico, quando você dá uma mão para ele, ele te dá as duas mãos. Ele gosta de toque, de proximidade, ele gosta da sensação. Quando você chega na casa de um cliente sinestésico, ele diz, pode entrar, fique à vontade, sente-se. Existe distribuidor visual que diante de um cliente sinestésico ele fica absolutamente desconfortável, ele pensa, o que eu faço para esse cliente pegar no tranco? No entanto, se você quer fazer a venda e se o cliente for sinestésico, é ele que tem que falar mais rápido ou você que tem que falar mais devagar? É você que terá que sair da sua zona de conforto e, nesse caso, terá que pisar no freio. Por outro lado, diante de um cliente visual, você terá que pisar no acelerador. Mas, Rodrigo, eu não sei se o cliente é visual, ou auditivo ou sinestésico. Boas notícias, você não precisa saber. Em caso de dúvida, copie o seu cliente. Isso mesmo. Se ele falar rápido, como é que você vai falar? Rápido também. E se ele falar bem devagar, como é que você fala? Pisa no freio e fala bem devagar também. Copie o tom de voz do cliente, copie a velocidade da fala, copie os gestos do cliente, seja o mais parecido possível com ele. O cliente gosta de pessoas que são parecidas com ele. Eu indico para você o livro chamado O Corpo Fala. Esse é um livro ideal para quem não costuma ler, pois são quase 300 páginas de figurinhas e ilustrações. O livro mostra a você que o corpo do seu cliente fala mais do que as próprias palavras. E com esse conhecimento, você passa a ter um enorme diferencial. Porque muitas vezes, nem mesmo o cliente percebe que os gestos dele, as expressões corporais, denunciam seus pensamentos. E se você tem esse conhecimento, você se torna um leitor de pensamentos. Já pensou? Alguns desses gestos você já conhece. Por exemplo, se o cliente cruza os braços e não está com frio, mesmo que ele não perceba, ele acabou de enviar uma mensagem para você de que ele não gostou do que você está falando. Nesse momento não dá para você ignorar. Você pisa no freio e diz assim, me parece que o senhor não concordou com algo que eu disse, eu estou certo? É verdade, é que eu não entendi muito bem, eu estou com a sensação de que isso não está certo. Você agora tem a oportunidade de tirar alguma dúvida antes de seguir em frente. Antes de você continuar a demonstração, você percebe e mostra ao seu cliente que você é uma pessoa perspicaz, inteligente e com uma excelente percepção. Um outro exemplo. O cliente olha no relógio.
O que ele está dizendo para você? Qual a mensagem que ele está passando? Que ele está com pressa. Não dá para você ignorar isso. Olhou no relógio, para tudo, coloque postura. Você está oferecendo algo que pode mudar a vida dele. Então você diz a ele assim: me parece que o senhor está com pressa. Me diga, quanto tempo temos para que eu possa ser o mais objetivo possível e direto? E dependendo do tempo que ele falar, fecha a pasta e reagende. Valorize o que você tem nas mãos. Valorize o nosso produto, o nosso negócio. Talvez você estando com postura, o cliente perceba que foi mal educado com você. E então ele resolva te dar mais uns 20 ou 30 minutos para que você possa finalizar com clareza e exatidão. Quando você mostra que não precisa da outra pessoa, ela sente que está perdendo alguma coisa. É ou não é verdade? O que o cliente espera de um vendedor? Que ele fique insistindo, nhen. Porém, quando você mostra a postura, o cliente sente que está perdendo algo. Portanto, quando o cliente olha para o relógio ou cruza os braços, são gestos e expressões corporais que você já conhecia. Nesse caso, nem precisaria ler o livro. Porém, o livro vai muito além disso. O livro ensina, por exemplo, que se você está conversando com uma pessoa num ambiente lotado e ele vira o pé para a porta, essa pessoa pode nem ter percebido, mas o corpo dela está reagindo àquele lugar. Está com vontade de ir embora. Agora, se ele virar os dois pés, então ele realmente está com pressa de sair dali.